De volta para mais uma aula do nosso curso de números complexos. Eu sou o professor Júlio César. Essa daqui será a nossa segunda aula do curso. Na primeira, eu propus que nós resolvêssemos uma equação de segundo grau, cujo delta dava negativo, um número menor do que zero. E na resolução nós percebemos a necessidade de um novo conjunto numérico, que passasse dos números reais, números complexos. Essa é a nossa matéria. Se você acompanhou comigo a primeira aula, você sabe que o número complexo tem essa cara aqui, ó. Geralmente é um Z maiúsculo igual x mais yi, onde x e y são números reais. Apesar disso, x representa a parte real, porém y representa a parte imaginária. Tá? Embora y seja um número real, ele é a parte imaginária. E o i, a letrinha i, é a unidade imaginária, que é igual à raiz quadrada de menos 1. Nesta aula aqui, eu vou focar em três coisinhas básicas que são simples, mas eu tenho que falar, faz parte da matéria. Que são igualdade entre dois números complexos, a adição e a multiplicação. O que eu falar para adição serve para a subtração. Mas o que eu falar para a multiplicação não serve necessariamente para a divisão. Ela é um pouco mais elaborada, não é difícil, não é complicada, mas tem algumas coisas a mais que eu preciso te falar. De repente eu preciso te lembrar, tá bom? Mas vamos focar no que é importante agora. Aqui eu coloquei dois números complexos seguindo aquela estrutura, tá? No lugar do Z eu coloquei W, na outra eu coloquei V. A parte real, que era X, aqui é A e aqui é C. A parte imaginária Y, neste daqui é B e neste é D. E o I se mantém em todos porque, afinal de contas, estamos falando de números complexos, tem que ter a unidade imaginária. Como que vai ficar a igualdade, então, entre dois números complexos, W e V? Vou pegar aqui algumas cores. Vamos começar. Se eu estou falando de igualdade, eu já vou escrever aqui, ó, W igual a V. Qual que é o número complexo W? A mais BI. E o complexo V? C mais DI. E isso daqui é muito simples. Não vou nem ficar enrolando muito, não. Para que dois números complexos sejam iguais, a parte real do primeiro deve ser igual à parte real do segundo. Só isso? Não! Além disso, vou colocar um E aqui, ó. E a parte imaginária do primeiro deve ser igual à parte imaginária do segundo. E agora sim, finalizou. Esse i com esse, eu não preciso comparar, porque i sempre é igual à raiz quadrada de menos 1, é a nossa unidade imaginária. Então dispensa a necessidade de verificação. O que eu preciso verificar é o seguinte: se a é igual a c e se o b é igual a d. Parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Simples assim. Quer ver um exemplo? Se o W fosse 3 menos 5i, para que o V fosse considerado igual ao W, o V teria que ser 3 menos 5i. Partes reais iguais, partes imaginárias iguais. Simples assim. Adição, vamos ver como que vai ficar? Agora eu vou tratar de W mais V. Novamente, o W é A mais BI. Eu estou pegando daqui, ó. Então, A mais BI. Tudo isso mais V. C mais DI. Tô pegando daqui. C mais DI. E para resolver isso daqui, eu vou usar uma analogia simples que você com certeza já fez muito isso na escola. Olha essa expressão aqui, ó. 3x menos 5y menos 6x mais 8y. Peguei valores quaisquer. E ainda vou colocar mais dois aqui, ó. Vou colocar um 10 aqui e um menos 4 aqui. Tudo bem. Dá para reduzir essa expressão? Ela tem 6 termos, né? Dá para reduzir? Dá. É a chamada redução de termos semelhantes. Vamos reduzir os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Aqueles que têm x são semelhantes entre si. Eu posso fazer a continha. 3x menos 6x menos 3x. Aqueles que têm y são semelhantes entre si. 8y menos 5y vai dar 3y. Aqueles que não têm x nem y são independentes dessas variáveis.
também são semelhantes entre si. 10 menos 4, 6. E aí eu fiz a redução dos termos semelhantes. O que eu quero dizer com isso é que aquela ideia que você usa muito na escola, que você sempre utilizou, pode ser aplicada aqui também, tá? Parte real mais parte real, porque eles são os semelhantes aqui, os dois são partes reais. Então eu faço A mais C e parte imaginária com parte imaginária, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar BI mais DI. Só que perceba o seguinte, quando eu somo dois números complexos, é esperado que dê um novo número complexo. E o número complexo não tem dois termos com unidade imaginária. É apenas um. Um deles tem unidade imaginária. Aqui eu tenho dois. Você já deve estar sacando, né? A parte imaginária desse novo número será a parte real A mais... Opa, B não. A mais C. E a parte imaginária é B mais D, onde o I fica em evidência. Até porque o I representa raiz quadrada de menos 1, é um número esquisitão, mas tá lá, coloquei em evidência, tá? Vai reparando também que os números complexos, para as operações, vão se comportando de maneira parecida, de maneira semelhante aos números reais, tá? Na adição, a questão da igualdade, a fatoração, né? O fator comum em evidência, e aí tudo bem. Eu posso ainda dizer que isso daqui, ó, tem a cara daquele x lá de cima, e esse aqui tem a cara daquele y lá de cima, que com esse i dá um número complexo. Tá tranquilo, fechou. Multiplicação, vamos lá. Multiplication. Vou colocar um pouquinho mais aqui para a direita, só para ficar mais organizadinho. Multiplicação. Vamos lá, multiplicação, W vezes V. W vezes V. Vamos lá, então eu vou colocar o número W, A mais BI, A mais BI, e vou multiplicar pelo número V, que é o C mais DI. Aqui eu estou cometendo um erro grosseiro, que muitos alunos cometem, e eu sempre gosto de... Às vezes eu coloco o erro propositalmente e pergunto para eles, essa escrita tá certa? Aí muitos falam sim, porque é vezes, isso aqui e tal, mas sempre tem aquele carinha antenado que fala, não, tá errado. Isso daqui indica que eu estou multiplicando BI por C, ou C por BI. Mas na verdade eu tenho que multiplicar todo o número W, todo o complexo W, por todo o complexo V. Então, parênteses. Tem um agrupamento aqui, ó. Isso aqui tudo forma o W, isso aqui tudo forma o V. E aí, assim como nos números reais, é só fazer as distributivas. Eu não vou fazer setinhas aqui, tá? Para não ficar muito bagunçado, mas é A vezes C mais A vezes DI mais BI vezes C mais BDI ao quadrado. Eita, agora ficou bonito, hein? Vem comigo. I ao quadrado. O que é o I mesmo? Lembra da primeira aula? Eu comentei que falaria a respeito desse I ao quadrado. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Vamos levar isso aqui ao quadrado. Se eu levar esse ao quadrado, eu levo esse também. Lembrando que aqui, ó, raiz quadrada, tem um 2zinho. No lugar de colocar esse 2 aqui, eu vou colocar aqui, ó. E eu já usei isso na primeira aula, chegando à seguinte situação. Menos 1, deixa eu colocar aqui do jeito que, na cor que já estava, menos 1 elevado a 2 sobre 2. Eu até te expliquei a propriedade lá de radiciação, expoente fracionário. Isso daqui vai dar 1, né? O expoente 2 sobre 2 vale 1. De novo. Tá difícil, hein? Vamos lá direto. Aqui vai dar 1. E menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Então, isso daqui, já guarda aí que é importante. Em números complexos, muitas vezes, nas operações, esse cara vai aparecer. E quando ele aparecer, você pode trocá-lo por menos 1.
Então vamos lá. Nós teríamos aqui AC mais ADI mais BIC mais BD vezes menos 1. Vou colocar de amarelo, vou dar um destaque aqui, vezes menos 1. Vamos tentar fechar isso aqui? Nós teríamos então AC, BD. Aqui não tem mais unidade imaginária. BD vezes menos 1 vai ficar menos... Opa, até quebrou aqui, ó. AC menos BD, ó, multipliquei por menos 1. E esses dois aqui têm a unidade imaginária. Então vai ficar assim, ó. AD mais BC, fechando aqui. O I eu coloquei em evidência. E aqui está mais. Novamente, olha o que acontece. É como se esse daqui fosse o X, como se esse daqui fosse o Y. Vem o I para cá. É o nosso número complexo, a nossa base, por onde nós começamos. Então, se você reparar, igualdade, bem simples. Parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Adição, é só somar real com real, imaginário com imaginário. Coloco o I em evidência no final, aqui, tá? Multiplicação distributiva. Você vai lembrar desse formato aqui, ó. Sabe aqueles produtos notáveis que a gente aprende no 8º ano? Que muitos alunos não lembram, mas enfim, eles ainda são bem fáceis de lembrar, relativamente fáceis. Isso daqui é complicado de lembrar, então lembre pelo menos da distributiva, tá? Você faz a distributiva e em algum momento você vai multiplicar I por I, aí ele vira I ao quadrado, ó. B vezes D, BD, I vezes I ao quadrado. E o I ao quadrado troca por menos 1. No finalzinho, põe aqui em evidência, tem a cara de um número complexo também. Eu acho que por hoje, por esta aula, já está bom. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pode dar um like, pode se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, se eu não conseguir explicar alguma coisa muito bem, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. E eu te aguardo na 3ª aula desse curso. Muito obrigado, até lá. Tchau!